mansos e pacíficos ela herdarão. Queridos amigos, meu nome é Nazareno Feitosa e estou aqui para parabenizar todos vocês, porque está no ar a Web TV Chico Xavier. Enfim, é uma grande notícia saber que temos companheiros dedicados aí de Campina Grande. Mandar um grande abraço ao nosso querido Ivan Farias e parabenizar por essa iniciativa tão nobre. Porque se a gente divulgasse mais a doutrina espírita, será que nós não teríamos um mundo melhor? Com menos suicídios, menos crimes, menos abortos, menos corrupção. Será que os corruptos, os que se deixam corromper, fariam da mesma maneira tudo o que fazem, se soubessem que a vida prossegue e que responderão pelos seus atos? Quantas mãezinhas sofrendo porque um filhinho retornou ao mundo espiritual? Quantos médiuns com a mediunidade torturada? Quantas pessoas padecendo obsessões graves que poderiam obter auxílio também na doutrina espírita? E, sobretudo, a questão dos suicídios que nós poderíamos evitar. Então, parabéns a todos vocês, aos amigos aí de Campina Grande, que essa TV Chico Xavier seja um grande sucesso, porque a vida deste homem é extraordinária. Falar de Chico em uma palestra é impossível. Nós precisamos realmente de uma rádio, de uma TV, falando 24 horas, todos 7 dias por semana, para poder cobrir um pouco dos muitos lindos casos de Chico Xavier, de tantas lições, de tantos ensinamentos, para falar das suas obras extraordinárias, enfim, tanto conhecimento que é luz para a humanidade. O Espírito Emmanuel, no livro Estude Viva, no capítulo 40, vai falar que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, vamos em frente com essa grande caridade que leva consolo, esperança, fé, alegria e esclarecimento para muitos corações. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Uma boa noite, meus queridos amigos. A TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo, a sintonia do bem com o Momento com Chico Xavier. Nós que estamos estudando o livro Meus Pedaços de Espelho, escrito por Marlene Nobre, hoje que se encontra na Pátria Espiritual, que nos deixou esses registros da sua convivência com o Chico, ensinamentos esses que nos engrandecem porque é um legado de um homem, de um espírito que viveu entre nós e que deixou o exemplo, e através desses exemplos nós vamos estudando e tentando introjetar isso na nossa prática ou ao longo da nossa existência. Uma boa noite a Sônia Conte, ao nosso querido amigo Luiz Otávio, a Luiz José Castilho, muita paz, muita luz, e que possamos passar momentos aqui de muita harmonia, justamente dissecando esse livro, e todo livro que se propõe a falar de Chico é de uma grandeza e de uma emoção muito grande, já que, como falamos, a vida de Chico é um legado de amor e um legado de caridade. Uma boa noite à dona Hilda, que se encontra aqui conosco a partir desse momento, e também a partir desse momento
nós estaremos ou estamos, através do aplicativo Radiosnet também, ao vivo, a partir desse momento. E convidando sempre, né, os amigos para divulgar as nossas atividades, divulgar, né, o link do canal do YouTube para que as pessoas, os amigos, possam fazer a sua inscrição, acessar os nossos vídeos, né? Nós, agora há pouco, estávamos lá na instituição ASAS, Associação Espírita Amor e Sabedoria, fazendo a transmissão de uma palestra que foi excelente e foi a respeito do suicídio. Na parte da tarde estivemos lá na cidade de Remígio, uma cidade aqui próxima de Campina Grande, também lá no Leal, né, fazendo uma transmissão da palestra do companheiro Argemiro Carneiro, que faz parte do nosso grupo chamado Caravaneiros do Evangelho. Nós formamos um grupo, né, de companheiros que fazemos palestras em algumas cidades e quando, claro, nós somos convidados, né, nós vamos fazer a palestra. Já temos algumas agendas, né, permanentes. Durante o mês, na cidade de Remígio, temos 2 instituições que fazemos palestra, cidade de Barra de Santa Rosa, Sumé também, a cidade de Areia, que também fazemos palestra, e algumas instituições aqui na cidade de Campina Grande. Esse grupo, que é formado por, no caso por mim, Ivan Farias, Argemiro Carneiro, Davi Falcão e João Ari Osvaldo, nós justamente viajamos, né, para as cidades que nos convidam para fazer exposição, e na oportunidade, quando não é possível fazer a transmissão, nós fazemos a gravação e colocamos no nosso canal. Mas vamos, a Lúcia Rodrigues, que se encontra aqui também, nesse momento a Beth Ferreira, uma boa noite, muita paz. Nós vimos que no capítulo de ontem, que nós estudamos, o relato de Chico sobre a visita, né, que ele fez antes de reencarnar, né, aqui no planeta Terra, a visita a Pedro Leopoldo, a casa, né, a localidade onde ele iria reencarnar, aquele encontro, né, emocionante, com a sua futura mãe, ao qual naquele momento ele dava um abraço espiritual, e esse abraço sentido, né, por sua mãe, e a escolha justamente de onde ele iria fazer o seu processo aqui na Terra de divulgação da doutrina espírita, e escolhendo também aquela família, aquela localidade, pelo fato de ali ser o ambiente onde ele poderia, desde já quando criança, na infância, começar um processo de disciplina, né, de burilamento, para que ele tivesse o sucesso necessário para o trabalho de divulgação da doutrina espírita. O capítulo de hoje, intitulado Uma Estrela Engasta-se em Outra Estrela, justamente se referindo à questão da sua mãe, né, que em existências passadas teve uma ligação justamente com a igreja, essa parte espiritual, e pedindo aos mentores espirituais para que ela pudesse reencarnar em uma outra situação, e no caso foi quando reencarnada e formando uma família com João Cândido, e já naquela oportunidade em que Chico a visitava, já tinha justamente uma quantidade enorme de filhos, e essa oportunidade foi dada justamente porque era um aprendizado que ela precisava ter. Então toda uma estrutura espiritual já envolvia, né, a sua mãe Maria João de Deus. A descrição de Chico do seu futuro lar confirma-se o que já imaginávamos, que no caso Marlene Nobre já tinha essa conjectura de que ele tinha justamente visitado o lar antes de reencarnar.
Sua encarnação foi cuidadosamente planejada, né? E a grande âncora de sua nova jornada terrestre, sem dúvida, foi a sua mãe, Dona Maria João de Deus. Haja vista que aqueles momentos em que ele passou lá na casa de sua madrinha, levemente, vamos dizer assim, obsediada, e que começou a maltratar Chico, torturar com surras, com aquelas garfadas, e no momento propício ela aparece e começa a assessorar Chico no seu aprendizado de como ele deveria se comportar naquele momento. E segundo lembranças, no seio da família Xavier, Dona Maria sentiu dores de parto no dia 1º de abril de 1910. Experiente como era, acompanhando a evolução das dores do parto, ela sabia que a criança não tardaria a nascer. Mas no íntimo, não queria que o filho nascesse no dia 1º de abril, uma vez que esta data estava muito vinculada no imaginário popular, um dia da mentira, e segurou quanto pôde para que o parto acontecesse justamente no dia seguinte, que foi justamente o que aconteceu. Ela conseguiu justamente fazer com que, a partir das 12, vamos dizer assim, que ela coloca aqui, badaladas, o Chico realmente marcasse o seu retorno na pátria espiritual. 2 de abril, né, de 1910, nasce, volta ao plano físico esse espírito de luz, o qual deixou o seu legado, né, para sempre, né, aqui na Terra. Ela era bem uma estrela de luz, em cuja haste engastou-se esse outro astro de luz, de brilho próprio, que enfocamos nestas memórias. Temos em Cartas de uma Morte o testemunho eloquente de sua evolução, né, espiritual. Maria João de Deus já era um espírito, né, evoluído, né, e não foi por um acaso que a espiritualidade escolheu ela como justamente a mãe de Chico, para que fosse um espírito que ali, desde o início, mesmo desencarnada, pudesse assessorar o seu filho, o educando para a sua caminhada de divulgação da doutrina espírita. A vestimenta espírita, a vestimenta física de Chico Xavier precisava de matizes genéticas puras no seio de família que tivesse as conquistas seculares próprias da brasilidade sem miscigenação. Olha que coisa interessante, recente. Uma vez que a estabilidade é muito importante na exteriorização das faculdades anímicas, conforme aprendi com o próprio médio, assim diz Marlene Nobre. A base corpórea de Chico Xavier concentrou o cântico dessa brasilidade, o cântico dessa brasilidade. Ele teve as suas veias no sangue, suas veias o sangue da senhoria, sua bisavó índia, avó materna. Lavadeira humilde de Santa Luzia, do Rio das Velhas, tão bela em sua singeleza, como a própria história dessa família humilde. Mas além do ameríndio, contou com sua matriz genética com a contribuição do negro e do português de Minas Gerais. O amálgama secular desses genes da gente brasileira constitui a herança de Jesus na edificação do mundo novo, no qual os princípios da fraternidade sejam luminosa bênção para a nação do mundo. É muito linda, né, justamente esse preparo de Chico, desde visitando o local onde ele iria renascer, a sua família, aquele encontro com a sua futura mãe,
e toda essa preocupação da espiritualidade para assessorar Chico no seu retorno à pátria espiritual, diante de uma importante tarefa que ele iria desempenhar ao longo da sua vida. João Cândido, né, seu pai, tinha temperamento de artista, era afeiçoado ao pinho, às serenatas fraternas. Com elas brindava os amigos, doando o sentimento de fraternidade da família reunida, já que de recursos materiais era tão pobre. Foi um homem prolífico, 15 filhos, em 2 matrimônios, e suas dificuldades para manter a prole sempre foram muitas. Funcionários da fábrica de tecidos, enquanto as crianças eram menores. Depois, homem maduro, na cidade pequena, tão escassas em oportunidades de emprego, dedicou-se às lides cambistas para sobreviver. Fora a venda de bilhetes de loteria, que o tornavam uma figura popular na cidade. Acima de tudo, porém, foi a contribuição do caráter de Dona Maria João de Deus que favoreceu o trabalho missionário do Chico Xavier. O traço marcante de sua personalidade sempre foi a bondade. Quantos a conheceram enaltecem as qualidades do seu coração. É muito emocionante quando estudamos essa fase, né, inicial da vida de Chico, essa vinda antes da reencarnação, esses cuidados que a espiritualidade tinha de escolher a mãe certa, aquela que iria assessorar um espírito já evoluído, né, assessorar para que ele pudesse conseguir vencer e ter sucesso na sua caminhada de missionário de Jesus. Então, essa vida de Chico, esse preparo inicial, só nos enaltece a vontade de querer fazer com que a divulgação da doutrina espírita possa realmente alcançar o maior número de pessoas. É claro que o Espiritismo não está preocupado com a questão da quantidade, não está preocupado com a questão de multidões, mas sim da qualidade, né, do seu trabalho. Mas nesse momento em que a sociedade se encontra numa verdadeira pandemia a respeito do suicídio, é preciso que o conhecimento espírita possa chegar ao maior número de pessoas e que possamos, através dessas divulgações, fazer com que as pessoas desistam da vida, possam compreender que a vida, o espírito, é eterno, né? E que ele sobrevive à morte do corpo físico e vamos sofrer as consequências do ato do suicídio. Hoje, 1º de setembro, onde começa a se comemorar, vamos dizer assim, comemorar as atividades de divulgação da informação sobre a questão do suicídio. É um começo de divulgação do mês ou do Setembro Amarelo, onde se dedica à divulgação do conhecimento, das reflexões a respeito do suicídio. E hoje, na nossa cidade, aqui em Campina Grande, hoje alguém cometeu justamente o suicídio, e isso nos deixa, claro, tristes, preocupados, porque diante de tanta informação que nós colocamos, que a doutrina espírita, os seus palestrantes, os seus dialogadores, os trabalhadores da casa espírita fazem a respeito do respeito à vida,
fala a respeito da sobrevivência do espírito, e ainda as pessoas têm essa necessidade de saber que a vida vale a pena, que a dor não é um instrumento de sofrimento do espírito, mas uma ferramenta para a nossa reeducação, para o nosso aprendizado. Porque muitas vezes o amor bateu às nossas portas, a porta da nossa existência, mas não compreendemos aquela situação harmoniosa. Então, por não conhecer justamente essa faceta do amor, a dor bateu à nossa porta, e como nós temos a compreensão e o conhecimento da dor, né, é que nós nos direcionamos para ela, e assim ela vai nos ensinar que o valor da vida, o valor da misericórdia de Deus é imensa, porque Ele nos oferece através da dor, porque não encontramos o que nós desejamos intimamente através do amor, e essas provações são essas dores que vão nos ensinar e nos direcionar para o caminho do reajuste das leis divinas. Então, que possamos juntos, nós espíritas, essa doutrina maravilhosa, que tem a sua incumbência de mostrar à humanidade que o espírito sobrevive à morte do corpo físico, que esse momento aqui é uma passagem, é um momento de reaprendizado, e que nós vamos voltar à nossa verdadeira pátria e vamos levar para lá aquilo que entesouramos no nosso coração. Não levaremos bens materiais, não levaremos os tesouros que muitas vezes passamos a vida toda a amontoar aqui na terra, né? Mas vamos levar aquilo que nós temos de sentimento no nosso coração. E o Luiz Otávio nos coloca, é um tema que precisa sempre ser abordado. Façamos nossa parte, relembrando nossos irmãos. É isso, meu querido amigo, irmão Luiz Otávio. Precisamos, não só esse mês em que eu vejo mais esse mês de setembro como um impulso, né? É onde todas as religiões, a Organização Mundial da Saúde, a ONU, o CVV, em todas as cidades do planeta, em todo o mundo, toca, reflete sobre o assunto, sobre o aspecto do suicídio. Mas isso não deve ficar só nesse mês. Esse é um tema urgente, e como fala o nosso companheiro Luiz Otávio, é permanente. Deve ser discutido permanente, porque a cada 45 segundos, como falamos ontem no programa anterior, alguém comete um suicídio. Imagine quantos nesse momento, no caso 23 minutos, quantas pessoas já não destruíram a sua vida através do suicídio. Precisamos mudar esse quadro, e só conseguiremos mudar esse quadro ou diminuir quando nós começarmos a divulgar a doutrina espírita, porque a maior caridade que poderemos fazer à doutrina espírita é a sua própria divulgação, porque a doutrina espírita revela, né, a grandeza da vida espiritual, a grandeza do aprendizado e a nossa aproximação para com Deus. É isso, são esses temas que nós devemos divulgar. E como Dona Luísa coloca aqui no Sul, um rapaz, filho de um empresário conhecido, cometeu um suicídio. Aí Luiz Otávio coloca: sempre relembrar e mostrar que somos espíritos imortais. Isso é de uma urgência imensa.
É por isso que quem tiver oportunidade de falar, de discutir, de dialogar, de palestrar, que aproveite esse momento e as oportunidades de falar sobre a vida, sobre a importância da vida, a importância do processo de reencarnação e, se não, divulgar os nossos trabalhos, compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, se não todo dia, mas uma vez por semana, se você colocar um dos nossos vídeos, compartilhar nas suas redes sociais, em algum momento esse conhecimento vai atingir alguém que está necessitado. Certa vez, uma senhora, uma pessoa lá da Suécia, é brasileira que mora lá, lá no inbox, nós demos num momento lá uma boa noite e foi de uma felicidade tão imensa e um agradecimento tão imenso que ela nos deu por conta apenas de uma boa noite. Né? Isso significa dizer que precisamos abrir os nossos corações para falar dessa doutrina maravilhosa. Assim, encerrando o nosso programa de hoje, Momento com Chico Xavier, agradecemos já um finalzinho de sábado, amanhã já é o começo de outra semana, que possamos lembrar nas nossas orações antes de dormir, lembrar dos suicidas, lembrar daqueles que se foram de forma tão drástica, né, para que eles encontrem o lenitivo nas nossas orações, encontre o arrependimento para que a partir daí começar justamente a abrir portas para que os espíritos socorristas possam dar o verdadeiro auxílio. Que Jesus possa nos abençoar. E Luiz Otávio coloca: nos trabalhos mediúnicos vemos a dificuldade de um suicida aceitar o ato impensado, através do sofrimento que acompanha o mesmo. Isso é uma realidade. Quem participa de reuniões mediúnicas tem essas experiências. É por isso que devemos, todas as noites, lembrar destes através das nossas orações, porque essas orações vão ser aproveitadas pelos mentores espirituais para ajudar esses irmãos. Agradecemos mais uma vez. Desejamos uma boa noite a todos, que o lar de cada um possa Jesus derramar as luzes de bênção, de paz, de harmonia e de luz. E que Deus, na sua misericórdia, possa nos intuir, possa nos impulsionar para a continuidade das tarefas de divulgação da doutrina espírita que ora todos nós fazemos. Muita paz, muita luz e que Jesus sempre possa nos abençoar agora e sempre. Queridos amigos, meu nome é Nazareno Feitosa e estou aqui para parabenizar todos vocês, porque está no ar a Web TV Chico Xavier. Enfim, é uma grande notícia saber que temos companheiros dedicados aí de Campina Grande. Mandar um grande abraço ao nosso querido Ivan Farias e parabenizar por essa iniciativa tão nobre. Porque se a gente divulgasse mais a doutrina espírita, será que nós não teríamos um mundo melhor? Com menos suicídios, menos crimes, menos abortos, menos corrupção. Será que os corruptos, os que se deixam corromper, fariam da mesma maneira tudo o que fazem, se soubessem que a vida prossegue e que responderão pelos seus atos? Quantas mãezinhas sofrendo porque um filhinho retornou ao mundo espiritual? Quantos médiuns com a mediunidade torturada? Quantas pessoas padecendo obsessões graves que poderiam obter auxílio também na doutrina espírita? E sobretudo a questão dos suicídios que nós poderíamos evitar. Então, parabéns a todos vocês, aos amigos aí de Campina Grande, que essa
TV Chico Xavier seja um grande sucesso, porque a vida deste homem é extraordinária. Falar de Chico em uma palestra é impossível. Nós precisamos realmente de uma rádio, de uma TV, falando 24 horas, todos 7 dias por semana, para poder cobrir um pouco dos muitos lindos casos de Chico Xavier, de tantas lições, de tantos ensinamentos, para falar das suas obras extraordinárias, enfim, tanto conhecimento que é luz para a humanidade. O Espírito Emmanuel, no livro Estude Viva, no capítulo 40, vai falar que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, vamos em frente com essa grande caridade que leva consolo, esperança, fé, alegria e esclarecimento para muitos corações. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.